Este programa está ao vivo, direto do Estúdio 1, com André Pimentel. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e estou aí novamente à vossa ordem. E todas as segundas-feiras, como é de costume, eu só estou aqui escutando meu áudio para ver se está tudo certo, tá? Tá tudo certo. Então, queridos, como é de praxe, às segundas-feiras a gente sempre se reúne aqui, eu e o meu querido irmão Elson Jesus, que já se encontra aqui conosco. A gente pode bater aí um papo, acertar algumas coisas, alinhar, né? Rapidamente. Já quero chamar o abençoado Elson. Seja bem-vindo, abençoado Elson. Graça e paz. Graça e paz, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E é sempre bom estar contigo aqui, toda essa família aí, que por certo já estão aí se conectando. E venham junto conosco, vamos crescer em mais um entendimento do Pai aí. Por certo, o Espírito irá esclarecer alguns pontos aí. Eu já quero saudar toda a nossa audiência que se encontra no nosso chat. Daqui a pouco a gente vai falar com vocês. Já posso ver aqui alguns santos, né, já se manifestando, Roselita, Maria Ângela, Veralina, o Júlio. Daqui a pouco eu vou falar com vocês. Bom, a proposta da nossa mensagem hoje, ela é bem clara, né? Ela é uma pergunta que a gente tem que responder, né? Como devemos viver após a vinda do Senhor? E os textos que nós vamos usar se encontram em Romanos, capítulo 12, dos versos 1 ao verso 3. Então, hoje vamos refletir sobre como a compreensão da segunda vinda de Cristo no ano 70 nos convida a repensar a nossa fé. Por quê? Porque nós mudamos o sentido da nossa vida. Nós tivemos, como diz aquela palavra em grego, metanoia, não é isso, abençoado Elson? A metanoia, nós estávamos indo para uma estrada e nós voltamos, invertemos o caminho. E a partir de então começamos a estudar a palavra, e eu creio que hoje o abençoado Elson pensa igual a mim, que o preterismo completo é a forma mais adequada para se entender a Bíblia, visto que o sistema religioso só divaga em sua escatologia futurista. Derrapa e fora os escândalos que vêm à tona através deste sistema. Então, nós passamos a estudar a palavra e fizemos uma ressignificação. E nós chegamos à seguinte conclusão: como hoje devemos viver? Como vive a nova criatura no reino de Deus? Então, nós deixamos para trás aquelas ideias de destruição, né, que o sistema religioso colocou na nossa mente, de catástrofes, que marcam a mente do cristianismo tradicional. Você vê, Nelson, quando acontece algo, eles logo apontam, é a vinda de Jesus. Ou seja, algo que deveria ser glorioso, ao mesmo tempo não é. Porque você sabe que vai causar destruição, você sabe que vai causar algum impacto, e tem aquela questão da preocupação da salvação, até mesmo nossa e dos nossos familiares. Então nos tira completamente de jogada do que o mundo hoje precisa. Vivíamos então alienados a essas coisas, mas hoje o convite de Jesus no seu reino é para que a gente entre de cabeça, principalmente nas causas que a gente está vendo aí, os homens, né, e seus pensamentos errados se degladiarem, né, como é o caso do G20 que está sendo realizado aqui no Rio de Janeiro, com as autoridades, os 20 países mais desenvolvidos do mundo, estão reunidos. E esses homens que são os homens que vão determinar, né, pelo menos um futuro. É nisso que nós temos que estar antenados. Mas, claro, como houve, né, o Brasil ficou muito segregado das últimas eleições para cá, mas pensando que o mundo tem solução. Nós não devemos mais ter aquele pensamento errado, né, de destruição, de que quanto pior, melhor. Porque é isso que acontece. Então eu vou votar no pior, porque para que aconteça o melhor tem que piorar, então deixa eu piorar aqui. E você sabe, Elcio, que essa, inclusive,
é um dos objetivos, né? Eu não gosto muito de falar sobre essas coisas especulativas, mas é muito claro. Os homens hoje não ligam mais para o seu próximo, não ligam mais para a natureza. Eles querem mais, se tiver de destruir um habitat natural, um ecossistema, eles vão destruir para colocar ali uma fábrica, uma indústria, e sem pensar, porque são pessoas que esse pensamento cristão acabou destruindo. Então nós vamos ver daqui a pouquinho, abençoados com vocês, nós vamos ver através de Romanos capítulo 12, onde somos exortados a viver transformados pela renovação da mente. Então nós usaremos também aqui a queda de Adão como a desconexão, e o juízo de Deus como a restauração, e a nova criação como a comunhão perfeita com ele por meio do conhecimento. Não é isso, Elcio? Perfeitamente, meu irmão, perfeitamente. E a importância, né, de termos essa renovação no entendimento, essa renovação que é diária, né? Uma renovação constante, de glória em glória, de fé em fé. E o engraçado, André, é que nós não temos outra fonte de renovação a não ser por meio da revelação do Evangelho. Então, essa é a fonte, né? É a essência, né? Como você usa sempre essa expressão. Então, o Evangelho, a escatologia consumada, a revelação dessa plenitude de graça em que vivemos, é isso que nos renova a cada dia, nos reposiciona no nosso estado original, né? Quando nós falamos sobre uma natureza antiga que foi convertida em uma nova criação, uma nova criatura em Cristo, nós somos coparticipantes também dessa natureza. Embora não tenhamos vivido o antigo pacto, porque alguns podem dizer, não, mas ser nova criatura é porque estávamos vivendo na velha criação, ou seja, no antigo pacto. Mas pelo conhecimento, pela renovação, Romanos capítulo 12, versículo 2, essa renovação nos posicionou também dentro desse contexto de viver como nova criatura, nova criação, estarmos perfeitos no reino e na palavra de Deus, não que tenhamos saído de obras legalista mosaica, mas quer não, saímos também de obras oriunda de fragmento, né, do judaísmo, porque a síndrome judaizante sempre esteve nos acompanhando dentro da tradição religiosa. E quando Paulo disse que um pouquinho de fermento faz estragar toda a massa, então é necessário continuarmos aperfeiçoando a nossa mente, estruturando a nossa mente, fortalecendo a nossa mente, para que todo esse vestígio de fermento, de dúvida, venha ficar literalmente para trás, né? Como disse Paulo, eu abandono, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. O alvo de Paulo era Cristo, era a transformação, era a vinda, era a parúzia, né? Mas o nosso alvo já não é aquele que Paulo estava esperando, né? Nosso alvo agora é o avanço nesse crescimento que naturalmente vai nos trazer maturidade e essa consciência plena de que o Pai está sempre conosco. É a total ressignificação, né? E a abençoado estava aqui, você estava falando e eu estava aqui, né? A gente vai pensando. Eu sempre fui uma pessoa que me julgava à frente do tempo, né? Eu frequentava a igreja, mas a minha mente, ela não era compatível com aquilo ali. Eu abraçava, eu estava lá, abraçava, tanto que eu fazia muitas obras dentro da igreja, né? Era o primeiro a chegar, o último a sair, gostava muito, né? Eu fui professor de escola dominical, subi o ministério, essa coisa toda. Mas sempre com esse pensamento, né? Por que Deus tinha me dado esse pensamento? Mas ao mesmo tempo também não via nada de especial, né? Aí foi quando eu comecei a conhecer a graça, né? E aí começou a revolução na minha vida. E hoje o preterismo completo. Então, será que a pergunta que eu faço hoje e que ela reverbera em mim também, ela vai reverberar em você, Elcio,
né? Por que Deus revelou essas coisas para nós? Tem um sentido, né? Então, se nós não conseguirmos, né, colocar em prática isto, nós seremos, como diz ali, né, a passagem, o ferro que tine, né, o que soa, ou seja, para nada serve. É um conhecimento que vai estar encaixotado sem ação. Então, esse conhecimento, que eu chamo de comunhão, porque a comunhão com Deus, lá no Antigo Testamento, era dado por práticas de abluções, de duro trato com o corpo, e que hoje nós devemos entender bem isto, porque nós temos uma carne ainda danificada, devemos ter muita atenção nisto. Mas o conhecimento, a comunhão que Deus restabeleceu com o homem, foi uma comunhão diferente da comunhão que ele tinha com Adão. Porque Adão não tinha esse compêndio todo histórico, esse compêndio bíblico, a demonstração de Deus para o ser humano. Adão não tinha isso. E nós temos. Então, nós devemos sempre nos perguntar por que Deus me revelou isto? E aí a gente vem, né, o Elson, eu aqui, a gente sempre está tentando passar para vocês da melhor forma possível como nós vivemos e como deveria ser, né, a vida daquele que tem realmente a comunhão com Deus. Então, Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 3, mostra-nos esse ponto de comunhão. Então, nós vamos continuar esse papo, mas olha, vamos conversar primeiro com os santos? Vamos lá, que eu gosto dessa parte, Elson. Eu curto demais. Deixa eu ver, tá aí, abençoada Maria Anjos, boa noite a todos vocês, família da fé, obrigada, minha irmã. Olha a abençoada Roselita, melhor noite, professor André Pimentel e Elson, graça e paz. Tá aí, abençoada também, Vera Lina. Pode ler aí, abençoado, Elson? Graça e paz, irmão Elson, irmão André, Vera Lina, graça e paz, querida. Tá aí também, irmão Elson. Que é Júlio, né? Irmão Júlio Silva, graça e paz, abençoado, André Pimentel e toda a família da fé, melhor noite, estamos aqui. É isso aí, estamos por aqui, vamos que vamos. Quem é esse aqui? Rita Viana Lima, né? Graça e paz, irmão André e demais irmãos. Né? Sintam-se abraçados, é isso aí. Quem é essa aqui? Moisés Silva. Graça e paz, abençoado, estamos juntos. Vamos que vamos. É o Moisés do reino, né? Moisés do reino, esse é da graça. Não é da lei, não, né? Não. Tá, Daniel aí. Daniel, sempre junto. Boa noite, graça e paz. Quem é esse aí? Eliseu Mendes. Eliseu, boa noite, amados. Graça Adriano aí. Adriano Rocha. Boa noite, graça e paz, irmão. Irmão quem? O Rubens? Gabriel, ele tá saudando o povo todo. Ah, né? Sim, paralelamente, é isso aí. É a família da fé mas se ele falou reunindo. Também aqui, ó, Rodrigo da Moura, professor André Pimentel, Elson, vamos que vamos, é isso aí. Miriam Lunieri. Que maravilha, estamos unidos com os irmãos. É isso aí, essa é comunhão, né? Comunhão em espírito. É isso aí. Longe fisicamente, mas sempre junto na comunhão. Leda Lopes, graça e paz a todos os amados irmãos. Noite abençoada. Glória a Deus pela vida da abençoada Leda. Obrigado, Leda. Olha o José aí, José Roberto. José Roberto, esse é o daqui que você falou, não, né? Da Bahia, não, né? José Roberto, não sei se esse daí é aqui do Rio ou se é da Bahia. Mas é do Brasil, né? Graça e paz aos irmãos. Abençoado Jaime, conhece? Jaime, não, Jaime. Não sei se ele já esteve lá no nosso canal. Eu acho que ele é da Bahia, ele esteve aqui no Rio de Janeiro um dia desse aí, veio conhecer ali o amado Geraldo. Boa noite, nós não tivemos oportunidade de nos conhecer, mas na próxima, com certeza, já está marcado aí com o santo, né? Pronto. Aí a abençoada Denise. Essa live, quero ouvir uma das minhas dúvidas. Já vai colocando aí, Denise. Exatamente. Ih, travou, é? Travou, deixa eu ver. Não, travou não. Travou não, abençoado. Deve ser aí a conexão. De vez em quando dá uma travada assim, né? Tá aí o abençoado Daniel. Tem muitas pessoas que nem sabem do preterismo completo e da escatologia consumada. É porque a visão preterista,
ela resgata a importância do Israel bíblico. O cristianismo ignorou isto, né? Então, ao passar por cima das tradições, nos colocou, tipo assim, lendo Mateus capítulo 24, né? Olhando a Bíblia, guerras, rumores de guerra. Opa, tem guerra, tem rumores de guerra. Né? Pestes, opa, tem peste, tem terremoto. Então, Jesus está vindo. Sendo que a gente entende que existiu a literalidade ali, algumas coisas, mas a maioria, né, tanto de Mateus capítulo 24 como Apocalipse, são figuras de linguagem. E essas figuras, elas pertencem ao mundo judaico do primeiro século. Então, por negligenciar esse tipo de interpretação, eles criaram uma nova norma, né? E até hoje, até então, não foram desafiados. Não digo nem desafiado, não tinha para onde correr. Mas hoje, mais para frente, com certeza, eu creio nisso, que vamos estar aí sim nas praças, né? É necessário que os abençoados se reúnam para divulgar essa palavra. É necessário, não tem esse negócio assim de, não. Eu até respeito a pessoa que não quer se reunir. Você é livre, até para não se reunir, né? Mas tem aqueles que Deus separou para que se reúna. Por quê? Porque quando o camarada entrar na igreja lá do pastor Zezinho, ele vai entrar ali do lado, né? Uma reunião diferente da escatologia consumada e vai entender o que é Bíblia. Porque, irmãos, todo esse processo de Deus em nossas vidas foi para nos mostrar que a Bíblia ela tem muita relevância para os dias de hoje. Porque a cada fracasso de previsão em que os pastores vêm a público e falam agora vai acontecer a vinda de Jesus e Jesus não vem, mas vai caindo descrédito. Tanto o El estava lendo essa semana uma reportagem falando que nos Estados Unidos muita gente está abandonando o cristianismo. Muitos estão se tornando a religião do islamismo e outros virando ateus. Então a religião islã, ela cresce em cima de muitas coisas que o cristianismo, né, tradicional deixou a desejar, e o ateísmo também está crescendo muito. Então então tem que haver essa ressignificação bíblica para que a gente fale assim, caramba, a Bíblia ainda é um livro atual. Apesar de falar do passado, mas ele é o que está nos impulsionando, por exemplo, né, a lermos esses textos que nós vamos ler. Né, eu queria já começar a ler o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1, né, que é Paulo dizendo ali, olha que coisa importante que Paulo está falando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, uma das coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente lê os escritos de Paulo e dos outros discípulos, havia, né, uma necessidade de Paulo manter os abençoados dentro de uma disciplina, vamos dizer assim, mais rígida, porque essas pessoas eram oriundas do judaísmo. 90% da igreja do primeiro século, ela era composta de ex-judeus. Então, havia um apelo muito grande. Né? Então, a gente lê essa passagem e hoje o sistema religioso interpreta, né, essa comunhão com Deus, ela interpreta como algo em sacrifício. Por isso, Elcio, que tinha uma igreja aqui perto de casa que ficava no cume do morro. Morro alto, íngreme, rapaz, era um sufoco para chegar lá na igreja do pastor Zezinho. Mas eu gostava de ir, porque quanto mais sacrifício é melhor, e parecia que o culto lá era mais gostoso. Imagina se eu faço isso nos dias de hoje. Não vai ter nada de gostoso, eu vou me cansar. Então essa coisa ela foi, né, sendo ressignificada em nossas vidas. Vamos partir para o verso 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito excelente isso aqui. E o terceiro versículo, que é, porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, irmãos, voltando à questão aqui da queda, para a gente chegar em Paulo, a queda do homem, desde o início, o homem vivia em plena comunhão com Deus.
Diz a palavra que Deus vinha bater um papo com Adão. Então, no Éden, Adão caminhava em harmonia com o Criador, estava em comunhão. Mas a escolha de Adão de buscar, né, vamos dizer assim, esse tropeço, de não atender e de certa forma, buscar uma autonomia, em vez de depender somente de Deus, quebrou essa comunhão. Então, Elson, a queda de Adão, ela simboliza a rejeição ao conhecimento divino, trocando a sabedoria de Deus por uma percepção limitada e egocêntrica. E isso trouxe a separação, o corte. Não é isso, Elson? Verdade. E você vê que Adão, né, ele provou da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. Mas aquilo não gerou nele uma renovação positiva, mas sim um conhecimento que ele teve como libertinagem. Então, hoje, ao conhecer esses temas que nós falamos, é necessário a gente pensar um pouco e retroceder na história, entender que, embora tenhamos conhecimento, nós não devemos brincar com esse conhecimento, porque esse conhecimento, queira quer não, ele se torna uma arma poderosa, tanto para dar vida como para tirar a vida. Então, Adão, ao provar desse conhecimento, ele tinha ali a oportunidade, né? Ele conheceu o bem e o mal. Mas a inclinação dele, a natureza dele, levou para o mal. Então, nós temos essa imagem do Adão, que é a nossa natureza humana. E essa imagem do Adão, ela não acabou na cruz. Ela está aqui. Essa imagem do Adão, enquanto houver este corpo carnal corruptível, essa imagem do Adão terreno, ela está em nós. Porém, o conhecimento que nós obtivemos nos fez assentar em lugares celestiais, no Senhor. Então, essa posição de estar em lugares celestiais aponta para lugares altos, né? Lugar de autoridade. Né? Por isso que Paulo dizia também, levando todo pensamento cativo a Cristo. Levar o pensamento cativo é levar o pensamento preso a ele, não é isso? Então, o nosso pensamento precisa estar preso em Cristo. E quando o nosso pensamento está preso em Cristo, ou seja, no que ele realizou, no que ele consumou no Calvário, em todo aquele cumprimento profético do ano 70, quando a nossa mente está renovada, está presa nele, nós não vamos dar lugar para o nosso Adão. Né? Ele fala em Colossenses 3 que, claro, para aquele povo que viveu naquele contexto da transição, eles falam, em Colossenses 3, Paulo fala o seguinte: se fostes ressuscitado com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai, ou seja, com seu cetro de autoridade. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Por quê? Porque vocês morreram para as coisas da terra, vocês morreram para essa natureza adâmica, vocês morreram para a lei, vocês foram crucificados para a lei, para o pecado, para a maldição. Né? Vocês, de fato, vivem como nova criação de Deus, como nova criatura. Então, agora, tem que fazer o quê? É necessário esquecer das coisas que para trás ficaram. O problema é que, muitas vezes, nós não queremos largar o nosso passado, né, irmão André? E aí, quando a gente não larga o nosso passado, fica vivendo, né, de memória daquilo que era característica da inclinação da nossa carne. É verdade, irmão. Tem pessoas que vivem no presente, mas pensando no preterismo, né? E esse tipo de preterismo faz mal. Eu sempre falo isso, porque são coisas que nós precisamos superar, e isso passa justamente por essa ressignificação. Nós hoje, para vivermos a nova criatura de Deus, né, se de fato somos, nós temos que, né, andar de acordo, como o Elcio está falando. Porque, inclusive, o resultado lá da queda de Adão
Paulo, ele passa muito bem lá em Romanos, capítulo 1, que ele diz que a humanidade trocou a glória do Deus incorruptível por imagens e ídolos. E Adão, né, eu digo Adão, uma representação do homem, o homem vagando pela terra, tu vê quantas voltas o homem deu, né, para que lá na frente, né, lá no ano 70, houvesse essa separação do carnal e do espiritual. Porque no carnal não dava. Deus tentou de todas as formas. E aí Deus passa a nos chamar para algo espiritual. Então, a lei que era para a carne, hoje, ela está no nosso espírito. E isso requer muito mais de nós do que na época em que havia regras. Porque talvez seguir regras é mais fácil do que ter uma regra espiritual. Por isso que nós devemos sempre estar alimentando o nosso homem interior, o nosso homem espiritual, que se alimentam de quê? Se alimenta de quê? De palavras das escrituras reveladas. É quando você encontra textos iguais a este que nós lemos, Elcio, né? Por exemplo, de Romanos capítulo 12, versículo 1, que ele fala de uma renovação, né? Versículo 2, ele fala de uma renovação, não sede conformados com este mundo. Isso é uma posição muito excelente e que nós devemos almejar, estar sempre nesse patamar, para que realmente o nosso espírito, a nossa carne, nós não nos inclinamos para os desejos da carne, as obras da carne, que é o mal deste mundo hoje. O mal no mundo antigo era a lei de Moisés, não pela lei, mas o homem não conseguia cumprir, e Deus superou isto, passou para o espírito. Então hoje a nossa responsabilidade, ela é muito grande, porque antigamente era até mais fácil, o mundo vai acabar mesmo, por que eu vou fazer, né? O mundo vai ser destruído, se quanto pior é melhor, então, e agora, cara? Não é verdade, Elcio? Agora é que vem ela, agora é que são elas, porque não há mais esse pensamento de salvação, né? A gente não está aí neste mundo em um projeto de ser salvo ou não. Então, todas essas coisas, se você for pensar, se nós não colocarmos, vou dizer assim na expressão, um pé firme, a gente acaba também ficando aí, tá tudo pronto, tá tudo feito, o que eu tenho que fazer mais? Por que o Elson agora não está fazendo as coisas que ele gostaria de estar fazendo, mas está aqui, né? É um prazer em nós estar falando, como também há um prazer dos abençoados que estão no chat de receber. Então isso tudo é uma troca muito grande e nós precisamos entender isto. Nós precisamos entender que esta comunhão ela é feita no conhecimento. E o conhecimento ele tem que gerar em nós atitudes compatíveis com este sentimento, com esse sentir. Então é tudo muito novo, tudo muito, mas muito novo e sério. E sem falar, irmãos, para vocês começarem a ter uma ideia melhor do que se trata viver no reino, eu tenho falado isso, é deixar um legado. Nós estamos hoje aqui funcionando para deixar um legado. Porque olha só, por que Deus foi fazer tudo isto agora em pleno, né? Não fez lá atrás? Talvez porque não tinha internet. Então hoje, os vídeos do Elcio, tá aí, vai ficar. Porque alguém, ainda que o YouTube acabe, a gente não sabe como é que vai ser amanhã, eu tenho certeza que alguém vai guardar, vai ter um site que vai abrigar. Olha o que os antigos falavam. Aí vai estar lá o Elcio, vai estar o André, vai estar o Geraldo, vai estar a Cristiano, vai estar a Elivel. Então tudo isso é para a gente ressignificar. E tudo que você faz, irmão, ele tem um impacto. Tudo que você faz, ele tem um impacto. Se você pensar, até mesmo se você pensar na natureza, 1 metro quadrado de terra tem vida que não acaba mais. E nós estamos aqui para respeitar tudo isto.
para dizer, ó, o mundo não vai acabar, o mundo tem jeito, calma aí. Você sabe que eu estava ouvindo um especialista, psicólogo, falando, e ele estava com uma teoria que eu falei assim, pô, interessante. Você já notou, Elcio, como hoje nasce crianças autistas, né? Hoje está tendo muito isso em evidência. Eu não sei se a ciência vai se desenvolvendo e vai apontando os males, né, do homem. E hoje o autismo ele é uma realidade dentro da sociedade brasileira. Existem cinemas voltados para público autista. Quando vão a estádios de futebol, né, usam aquela, porque eles são sensíveis ao som, mas eles estão presentes. Tem até aquela série do Good Doctor, né? Que é até um jovem que é médico. E aí esse especialista estava falando que ele vê tudo isto como um projeto de Deus, olha só, para refrear a humanidade. Para dar um tempo na humanidade. Porque o homem anda a 1000 por hora. Hoje, você vê só, o que nós já fizemos hoje não está no gibi. Né? Você imagina como o homem, a vida está acelerada, é isso, Elcio? E aí, o que vai causar tudo isso? O homem não para refletir. Há uma necessidade hoje de parar um pouco, né? Para o mundo que eu quero descer. Então, esse aumento, de repente, né, é uma coisa que está dentro do plano de Deus, a gente não sabe. Porque os planos de Deus continuam. E ele nos revelar esse evangelho maravilhoso, o preterismo completo, a graça, isso faz com que a gente se sinta incluída nesse plano e que Deus revelou a você para que você venha passar isso. Não é isso, Elcio? Perfeitamente, meu. Perfeitamente. A sensação que eu tenho, e isso me incomoda um pouco, André, é que muitas pessoas que de fato saíram do sistema religioso estão vivendo, ou pelo menos crendo, na mensagem do preterismo completo, da mensagem da graça, é que as pessoas estão perdendo um pouco dessa sensibilidade, dessa comunhão para com o Pai. O que acontece? Essa ideia de que, porque já foi tudo concretizado, tudo foi consumado, e nós estamos, né, ligados perfeitamente ao Pai, é uma ideia que muitas vezes deixa as pessoas a desejar, sabe? As pessoas perderam, na verdade, aquela alegria, aquela empolgação. As pessoas, na verdade, não generalizando, mas uma grande parte, uma boa parte dos irmãos que deixaram o sistema religioso, receberam a palavra da graça, a palavra preterismo completo, é que essas pessoas estão, assim, sem motivação, sabe? Quando nós falamos sobre essa questão de legado, né, você fala sobre isso, seja vídeo, seja seus livros, seja uma reunião local, a importância disso tudo, André, é que a nossa geração ela está passando. Haverá um momento que eu e você, nós não estaremos mais aqui. Mas os nossos filhos, essa geração, está chegando, né? E essa turma que está chegando agora, por mais que ela não tenha tido um contato pessoal comigo e com você, um contato pessoal, físico, em uma reunião local, mas elas estão tendo um contato virtual, ou através de uma leitura de um livro. Então, isso vai ficar na mente delas. E ainda digo mais, ainda que se a plataforma daqui a 20 anos acabasse, tirasse todas as nossas programações, os nossos vídeos, isso não iria sair da mente das pessoas, porque as mentes teriam sido renovadas. E uma vez que essas mentes foram renovadas pela palavra do conhecimento, é um conhecimento que ninguém pode roubar. Pode tirar aqui do YouTube, da plataforma, dos sites, mas não pode tirar da mente daquele que verdadeiramente foi liberto. Parafraseando a fala de Jesus em João 8,32 para aquele povo, né, quando Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se essa palavra vos libertar do sistema, verdadeiramente vocês permanecerão livres. Agora, permanecer livre requer uma educação. Permanecer livre, liberdade não é libertinagem, porque
se o Pai nos libertou e nos deu esse conhecimento, ele quer que esse conhecimento venha gerar frutos. Porque o futuro nos espera. As pessoas do futuro irão precisar dessa mensagem. Então, Deus está se utilizando desses instrumentos que somos nós hoje aqui, não é só para o nosso tempo aqui, é também para o tempo futuro. Por quê? Porque se você for analisar, quantos no passado não falaram da graça? Alguns deram um péssimo testemunho, caíram, né? Se intitularam Jesus Cristo homem, mas alguma coisa ficou. Então, soubemos agora fazer aquilo que Paulo disse, ouvir de tudo e reter o que é bom. Então, aqueles que já se foram, deixaram também um legado, embora tenha tropeçado na caminhada, né? Mas deixou também um conhecimento. Então, esse conhecimento, essa renovação, como diz o próprio texto de Romanos, de acordo à medida da fé. Então, Deus vai utilizando nesse tempo, de acordo à medida da fé, para que gerações futuras também venham estar atentas, não para viver uma doutrina, mas como revelação no Espírito. Né? Efésios capítulo 1, versículo 17, quando Paulo disse: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, os dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Então, esse espírito de conhecimento, essa mensagem que é espírito e vida, Jesus falou em João 6:63, as palavras que eu vos digo são espírito e vida, a carne para nada presta. Então, essas palavras que são espírito e vida, ela precisa ser disseminada. Nós precisamos exalar o bom cheiro do conhecimento. Né? Eu não quero ver minha filha, meu neto futuramente, vivendo debaixo de um cabresto pastoral, sendo doutrinado por homens e com medo de Jesus voltar e com medo do diabo. Então, o que é que eu estou fazendo hoje? Eu estou pregando contra os irmãos que se reúnem? Eu estou pregando contra o irmão que está passando um livro que traz uma revelação? Eu estou pregando contra a mensagem da graça que revela essas coisas? Eu estou inventando aí outra mensagem que vem derrubar essa mensagem? Isso aí não vai gerar nas pessoas transformação de mente, isso não vai gerar nas pessoas renovação, porque não traz um conteúdo consistente, não traz um alimento sólido, não traz uma contextualização dos fatos. Apenas uma frase solta, uma ideia e uma interpretação pessoal. Eu posso ter algumas interpretações pessoais de muito versículo bíblico, mas se eu percebo que aquilo foi só para mim, que não vai agregar valor ao meu irmão, que não vai edificar o meu irmão, faz sentido eu disseminar uma coisa que eu percebo, o Pai já ministrou em mim, que só foi para mim. Então eu posso passar por um texto, ler um versículo, interpretar, pelo menos entender de um modo pessoal, mas quando eu vou para a base, para o fundamento, não tem como eu sustentar aquilo. Vai ficar no campo da especulação, né? Mas não vai trazer nenhum tipo de edificação. Agora, o que traz edificação é todo esse contexto. Queda do homem, a lei para imputação do pecado, o cumprimento da lei, a libertação do cativeiro judaico, legalista, né? O início da graça por meio da chegada do Cristo Salvador, a transição dos pactos, a plenitude da graça eterna, com o preterismo se cumprindo, com a obra consumada sendo realizada de fato no ano 70, com a queda de toda aquela estrutura, não apenas templária, né, mas quando falamos do templo, falamos de todo um sistema legalista, né, todo tipo de sacrifício, cerimônia, e paga preço, e indulgências. Então, quando a gente traz esse esclarecimento de A a Z, né, o beabá todo, as pessoas, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Agora, tem aquela questão, o que é que nós estamos fazendo com isso, né? E acho que esse é o tema que você colocou aí. Estamos vivendo já depois da volta de Cristo, estamos vivendo a plenitude completa do Senhor, a perfeição, mas o que
nós estamos fazendo? Qual é o propósito disso tudo? É só ganhar seguidor aqui no YouTube? É disputar com outro irmão que também prega? É ganhar, de alguma forma, lucrar financeiramente? Isso não pode ser um propósito, até porque, se fosse, a gente estava dando um tiro no próprio pé, porque nós, eu tenho certeza, eu, você e tantos outros irmãos que falam aí da graça, nós temos capacidade teológica, religiosa, para, se fosse nosso objetivo ficar rico com pregação, não seria falando da graça de Deus. Seria enrolando com o versículo solto e dando labachúria à torta e direita, fazendo campanha de rosa e puxamento de descarrego. Tem um bispo aí que ele tem milhões de seguidores, né? Já viu? Um bispo que ele só ora de manhã, hora de tarde, hora de noite. Só faz isso, só. Ele dá aquilo que o povo espera, a expectativa do povo, é aquela palavra de alta ajuda, biblicamente, mas que você falou dessa situação, esse abençoado, ele teve aqui em Salvador, no estádio aqui, na Fonte Nova, estádio do Bahia, se não me engano, é do Vitória, do Bahia. Barradão é Vitória. Fonte Nova é do Bahia. Acho que 62 mil pessoas a primeira vez, a segunda vez, acho que foi quase 70 mil pessoas. Se você for analisar, irmão, camarada, você pode morrer aí falando do Salmo 23, explicando texto por texto, trazendo uma orientação, uma revelação preterista, completa. Ninguém liga, a não ser aqueles que gostam de ouvir a palavra da graça. Chega, simplesmente fala lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o povo chora, o povo se esperneia. Por quê? Porque o povo gosta de ser levado para esse lado emocional, sabe? E essa pompa pastoral, hierárquica, autoritária, isso chama muita atenção, André. Entendeu? Hoje estamos aqui, aí, ó, parece até que combinamos, você com camisa preta, eu também. Mas se a gente coloca aqui, você não tem aí, claro, eu também não tenho. Se você coloca aqui um símbolozinho da menorá, da Arca da Aliança, bota um quipazinho na cabeça e fala 2 palavras em hebraico e mistura com labachúria, é isso que o povo quer ver. Você vê aí nas lives, aí, em outras redes sociais, principalmente o TikTok, quando você abre uma, parece uma cachoeira, irmão. Então, assim, é muita enganação, muita enrolação, e o povo gosta disso. Parece aquele povo que Paulo encontrou lá em Atenas, na Grécia, né? E Paulo disse que eu vejo vocês tanto quanto supersticiosos, porque os atenienses e os demais irmãos ali residentes, os estrangeiros residentes, não pensavam em outra coisa, senão de ouvir e dizer, e de falar alguma novidade. Então, o povo gosta de novidade. Enquanto a graça, Paulo disse, eu não me canso de falar as mesmas coisas, para a vossa firmeza, para a vossa edificação. Então, hoje, quando a gente fala da graça de Deus, e esse nosso bate-papo aqui tem sido muito gratificante, porque eu percebo que, embora estejamos trazendo um conhecimento pleno, estamos também tratando da consciência de cada um. Você é livre, você vive as obras que você quiser viver. Agora, você também será responsabilizado por elas. Assim, a palavra revelada, o entendimento, a renovação da nossa mente, não é para viver numa natureza carnal, se inclinando para as orgias, é para viver dentro de uma educação, quando Paulo disse a Tito, né, 2:11, que a graça de Cristo se manifestou, né, educadora, trazendo salvação a todos os homens. Então, a salvação por essa educação, por essa renovação que vem para a nossa mente, você vai se policiando, não para se tornar filho de Deus. Irmão Elcio, vocês estão colocando um condicional aí? Vocês estão colocando uma condição? Não é colocando uma condição, é de fato revelando a essência de cada um. É o que está em nós, no nosso DNA. É a imagem do primogênito. Ele foi o primeiro e nós carregamos essa essência, essa imagem dele. Tem que estar em nós. Então, Elcio, até aproveitando aí o que você está falando, que eu falei que a comunhão foi perdida no jardim, né, com o primeiro homem, Adão, e o homem precisou passar por tudo isso que passou, está escrito na Bíblia, né, tantos tempos de amargura, de agrura, tempos de trevas, tempos de escravidão, para que lá na frente o Senhor
né, pudesse vir resgatar o homem. Mas as coisas da carne, elas continuam. Eu costumo dizer que no estado que nós estamos, é proibido proibir. Não existe a proibição de nada. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas você se torna escravo e obrigado a comer daquilo que você plantou. Então, a destruição da nossa carne, ela também é real. Né? Só para dar um exemplo bem claro e clássico disso, esse mês de novembro é chamado Novembro Azul, que é um novembro de prevenção à próstata, né? É o câncer de próstata. Então, tem que se fazer um exame. Você vai num médico lá, pede o exame, geralmente clínica está mais barata. Se for no posto de saúde, o médico vai te passar. Mas é necessário que você vá, que você se prontifique. Ainda que você saiba que o Deus é o Deus da cura também. Mas você não deve se tornar, né, uma pessoa que não atende a essas coisas. Por quê? Porque o conhecimento que Deus nos deu, e essa comunhão, o conhecimento é Deus em você, ela te indica, sim, vá lá fazer. É necessário. Você não se tornar relapso. Se você se tornar relapso, aí lá na frente, se, né, uma pessoa que tenha a desenvolver esse câncer tão maligno que matam muitos homens, aí vai dizer o quê? Que foi Deus? Não, foi a própria pessoa que procurou. Então, essa liberdade, ela tem que ser dada plenamente para você, né? Aqui ninguém está falando, cerceando o direito de ninguém. Todos têm o direito de fazer aquilo que lhe der na gana, mas também colher aquilo que está fazendo. Para quê? Para que não venha passar de alguma forma ou de outra por um juízo. Porque o juízo contra a nação foi feito tudo aquilo ali, mas existe também o juízo das coisas que a gente faz nesta vida. Você vê que hoje eu tenho 54 anos, eu já tenho processos na minha vida em que eu carrego nas costas, né? Creio que o Elcio, menos idade que eu, mas já deve ter também processos. Então esse conhecimento, ele chega para colocar as coisas no seu devido lugar. Mas quem vai colocar as coisas no seu devido lugar? É o Elcio? É o André? É o Geraldo? Não, é você mesmo. Você é chamado, porque a primeira comunhão que você tem que ter é com você mesmo. É você que é o templo. Justamente, você é o cara. Porque o reino de Deus, ele é espiritual, não se vê. Então você é a representação desse Deus, é a representação desse reino. Então quando você se vê assim, você começa a vigiar mais aquilo que você fala, aquilo que você faz. E isso é imprescindível para todos. Infelizmente, irmãos, nós viemos de um pensamento, de uma filosofia, quando a gente fala isso, a gente não está brincando, de uma filosofia destrutiva. Por que destrutiva? Porque o fim do mundo preconizado pelo sistema religioso, a segunda vinda de Jesus, ela causa pânico nas pessoas. Pecado, diabo, inferno, causa pânico na vida das pessoas mediante essa doutrina. Então, quando você chega a esse canal e que você vê uma pessoa falando assim que é proibido proibir, opa, peraí, tem alguma coisa diferente aí. Porque é na liberdade que você se cerca de cuidados. Ô fulano, vamos ali fazer isso? Não quero não. Ah, deixa de ser bobo. Por que você não quer? Eu vou me destruir. Por que eu vou me destruir? Então começa a operar realmente essa mudança dentro da nossa mente. Inclusive a abençoada aqui colocou a Denise Vieira, inclusive quero mandar um abraço aqui para ela. Deixa eu mandar primeiro um abraço aqui para o Francisco. Né? Graça e paz, meus queridos irmãos Elson de Gessi e André Pimentel. Manda um abraço para minha família, esposa Lena, os filhos Leidmar e Leomar Queiroz. Um abraço aí para toda a família do abençoado Francisco Laércio, a esposa Lena, os filhos Leidmar e Leomar Queiroz. E ela colocou isso aqui, ó, a Denise. Eu estou me sentindo bem melhor, já cansei muitos canais aterrorizantes. Então só Deus é que sabe os traumas que a Denise tem. E essa comunhão, Denise, o que você está falando aí,
É o resultado da sua comunhão com Deus hoje. Primeiramente, Deus não te vê com defeito. Segundo, você está em paz com Deus. Você pode ter tido traumas, coisas horrendas na vida, mas você hoje está em paz com Deus. Só isso aí falar para você já te dá aquele alívio. Será que eu estou no inferno? Será que eu vou para a vida eterna? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o céu? Será que Deus está me julgando? Será que o diabo está amassando? Será que o pastor está me vendo? Então assim andam as pessoas. E aconteceu uma guerra, glória a Deus. E morreu fulano ali, assassinado, glória a Deus, porque isso é Deus voltando, Maranata, né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E assim Jesus fica sendo acusado dessas maldições do homem, né? Desgraças, né? Das desgraças do homem. E o pior, você não se conscientiza que você é o papel de mudanças nesta vida. E não é de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas isso quem tem que saber é você. Então nós somos desafiados a todo momento, irmão. A todo instante, como o Elcio está falando aí. Hoje tem até canais, infelizmente, distorcendo. Eu não digo nem distorcendo, torcendo. Né? Para quê? O que está por trás de certas mensagens que você ouve? Está por trás a inveja, a cobiça, né? A falta de amor ao próximo. Como é que eu posso trazer uma mensagem para agredir uma pessoa, né? Ainda fala no nome da pessoa, né? Chega e agride e fala mesmo. O fulano de tal, que é conguloso. Ah, não, porque Jesus deixou de existir. Olha só. Nem no sistema religioso, Elcio. Eles não pregam isso. Olha, eles não falam que Jesus... Eles pregam que Jesus vai voltar. Mas eles não falam que Jesus vai deixar o seu trono e virar bolinha de sabão. A graça de Deus acabou. Olha, irmão, meu Deus. A graça de Deus acabou. Então, esses descontextos, pega um versículo, fala meias verdades e um caminhão de mentira. Ele cria uma narrativa parecendo ser verdadeira com informações falsas. E você assiste canais, você vê que nitidamente essas pessoas, elas estão nervosas. Não há paz no que elas falam. Há tribulação. A Denise colocou, eu estou me sentindo bem melhor. Por quê? Ela está ouvindo mensagens, ela está sendo mais criteriosa naquilo que ela está ouvindo. Ela vai lá, opa, isso aqui não serve para mim. É o que o abençoado aí falou. Reter aquilo que é bom. Então você visita canais que aí você começa, mas o que está por trás disto, né? Porque eu tenho pontos diferentes do Elcio. O Elcio tem pontos diferentes de mim e a gente está aqui de boa. Por que a gente tem que se engatunhar? Né? Muito pelo contrário, eu quero mais que vocês visitem o canal do Elcio, que vocês se inscrevam, acompanhem o abençoado. E faça igual você faz comigo também aqui. Retém o que é bom. Porque tem coisas, às vezes, que a gente fala, e aí perdoa já de antemão, porque muitas coisas que a gente fala por ter e poder da comunicação, às vezes é a nossa vontade. Isso acontece, irmão. Mas eu sei que você está ligado ali para cortar. Então é muito importante isso tudo, por quê? Porque Deus nos mostrou isto, né? Então a segunda vinda de Cristo, irmão, ele mostrou que não foi um evento de destruição física do mundo, mas o momento dessa transição que estamos falando agora. O momento que de restauração, momento de juízo espiritual, que inaugurou quem? A nova criação. Mas será que de fato estamos sendo nova criação? Será que quando as pessoas se aproximam de mim, eu tenho algo a falar? Será que eu tenho algo a dizer? Ou eu tenho treta para falar? Então, quando Cristo veio lá em glória, Elcio, no ano 70, ele trouxe o juízo sobre Jerusalém, ali encerrando a antiga aliança. E estabelecendo o quê? Os novos céus e nova terra. É onde nós vivemos hoje. Mas como se vive em novos céus e nova terra? Pela fé. E a fé, ela é uma crença em algo, em quê?
primeiramente, irmão, crer em você. Porque você é capaz de fazer tudo o que você deseja de bom, de coisas saudáveis, de coisas marcantes. Tem o Jorge aqui, o Jorge, vou botar aí. Esse abençoado aí, ele lida na escola com técnicas agrícolas. Então eu vejo, ele manda de vez em quando foto para mim, todo feliz. Olha, André, estou aqui ressignificando, mas é isso. A abençoada Sônia, não sei se ela está aí, mas ela faz um trabalho de reciclagem. Ela me mostrou a foto, fazendo reciclagem de lixo, ela transforma em sabão. Ela está reutilizando para que não venha contaminar o solo, a natureza. Então são gestos pequenos que a gente faz e a gente precisa acreditar nisto. Porque o mundo, irmão, você vê, o abençoado acabou de falar, o cara vai lá no estádio Fonte Nova para ver um cara orar, e aquela oração que você já sabe como é que é do começo ao fim. Ela pode satisfazer a tua carne em um momento, porque no momento de fraqueza, todos nós nos encontramos carentes, né? Todos nós ficamos. Isso é normal. Mas você vê que são coisas ilusórias. Não transforma a pessoa. Agora, se você, né, aí você passa por um momento de fraqueza, de carência, mas você, no fundo, você não foi para isso que Deus me chamou. E aí você começa a voltar à comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus é o conhecimento. É quando você fala assim, caramba, eu vou passar por isso, mas vou passar em glória. Eu vou pisar nesse espinho, mas eu sei que meu Deus vai pisar comigo. Isso é convicção. Verdade. E isso vem através de quê? Desse conhecimento. Como Deus foi tão gracioso com você, meu irmão, em te revelar, em te tirar do contexto escatológico desse mundo, te oferecer uma nova vida. Quando foi retirado esse contexto falso escatológico da segunda vinda de Jesus, isso te deu uma nova vida, você é uma nova criatura, porque você creu, você deu ouvido, tentou, igual a abençoada que eu coloquei aqui, a Denise, tentou e falou, e muitas coisas ela ainda não entende, mas ela sabe, opa, peraí, tem coisa boa aqui. E aí ela começa a ressignificar a vida dela. Então isso é muito importante. Eu tenho contato com várias pessoas, né, lá no WhatsApp, Elcio, que eu posso, né, falar aqui, que são pessoas boníssimas, são pessoas que às vezes me procuram, né, às vezes para até um conselho. Aí eu sempre tento ter o máximo cuidado em relação à questão de conselho. Vou falando as coisas, mas sem querer dar o norte para a pessoa, porque eu acho que a pessoa que tem que se conscientizar, né? A pessoa tem que se conscientizar. Ela chega, irmão, posso fazer isso? Se me perguntar se pode fazer isso, eu vou falar que pode. Porque, irmão, é nós que temos que passar os nossos maus momentos. Porque é nos maus momentos que a gente consegue achar saída para as coisas, não é isso, Elcio? O pode é diferente do deve, né? Poder pode. Deve fazer? Tudo é lícito, nem tudo convém, como disse Paulo, né? Uma irmã, falando sobre essa questão também de conselho e tal, uma irmã me fez uma pergunta se ela poderia ouvir música secular. Claro, músicas boas, né? E se isso interferir, eu falei, não. Pode até porque a questão é a intenção, né? Qual a intenção de ouvir certos tipos de música? Quando você ouve uma música que remete ao teu passado, lembra do teu passado, quais os tipos de memória, de lembrança você traz? E essas lembranças do teu passado, através de uma música, ela é benéfica ou maléfica? Então, são essas coisas que a gente deve colocar na balança. Né? Eu estou, às vezes, na academia e ouço algumas músicas, né? Mas, geralmente, eu gosto de ouvir música é um hip-hop brasileiro, é gospel, né? Mas tem uma letra diferente, é Estratagema de Deus, eu gosto de ouvir para treinar. Mas, assim,
A questão não é que é pecado ouvir certas músicas. A questão é o que aquilo te traz de benefício. Se aquilo te alegra, se aquilo te faz lembrar do passado, mas de uma forma carinhosa, né? Não tem porquê, não somos nós que vamos proibir nada, nós somos livres, tá? Eu estava falando aí, você me lembrou e eu não dei todo o contexto. O que acontece? Essa questão de saber lidar com a liberdade, é disso que estamos falando. Saber viver de fato como uma nova criação e não deixar com que este conhecimento venha roubar de nós o temor, né? Temor. Paulo disse que o amor é o vínculo da perfeição. Então, o Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, do conhecimento. E os tolos, eles esquecem, eles ignoram isso, né? Então, esse temor a Deus, através do conhecimento, precisamos guardar. E esse bispo famoso que estava pregando aqui no estádio, e eu recebi no meu WhatsApp alguns áudios, e um irmão nosso, o nosso irmão, que eu posso falar que o pessoal nem conhece ele, é Sandro, não sei os irmãos aqui que seguem, Sandro, do canal Filtro da Graça, é um irmão que se reúne aqui conosco. Então, esse irmão, ele também roda Uber nas horas vagas, e ele me mandou áudio de colegas dele que mandou para ele, assim, no dia que o bispo estava aqui no estádio, algumas pessoas pegaram esse amigo dele, né, de Uber, e disse que quando chegou no meio do caminho, houve uma discussão, mas você vai com essa roupa, você é crente? Aí disse que as meninas, né? E o que tem? Nós também cremos em Deus, vamos lá receber a nossa bênção, depois a gente vai lá na boca buscar o material ilícito. E aí o rapaz ficou estarrecido. Ele, como assim? Vocês estão indo para ver o bispo que chama vocês de minhas ovelhinhas, mas vocês de lá vão para a bocada? A gente crê em Deus. Aí, segundo o relato do áudio que eu recebi, elas estavam até com outras roupas reservadas, porque depois do encontro com o bispo, com o pastor, elas iam trocar de roupa para ir para outros esquemas. Então, assim, é aquela coisa, né, irmão? As pessoas brincam muito com o Criador, brincam muito com as coisas de Deus. E aquela palavra que Jesus disse para os discípulos é uma palavra que sempre me inquietou, assim, não dê pérola aos porcos, nem as coisas santas aos cães. E você falou aí um ponto interessante sobre algumas pessoas que saíram do sistema e hoje prega contra a graça, contra a reunião, contra algum tipo de cooperação, mas você vê que há, de fato, nessas pessoas um certo rancor, um trauma, não sei, tomou raiva de uma pessoa específica, talvez ela se decepcionou. Um exemplo que eu vou dar, olha, meu irmão, você que está aí no comentário, se você se decepcionou com o irmão Elcio em alguma atitude do irmão Elcio, você não pode generalizar ou menosprezar a graça. O evangelho não tem nada a ver com isso. Uma situação com o irmão Elcio. Mas o irmão Elcio prega a graça, mas ele usou de malícia em uma situação, ele me enganou. E o que o evangelho tem a ver com isso? Você está olhando para o irmão Elcio ou você está olhando para aquilo que o Eterno consumou? Então, fala do sistema religioso e está agindo como tal. Porque no sistema, se o pastor cair, a ovelha cai. Se a missionária do reteté cair, o povo não quer mais conta com a igreja porque parece que o mundo acabou. Porque eu me frustrei. Aí hoje, com esse conhecimento, é a mesma coisa? Você está firmado a tua fé no Criador? Ou você está fundamentando a tua fé no irmão que veio aqui e pregou contra a reunião, no irmão que veio aqui e pregou contra a aquisição do livro do irmão André? Ou seja, às vezes, André, as pessoas querem absorver aquilo que já está na mente deles, né? Já está no coração. É como uma pessoa que chega para você e diz assim, irmão André, você pode me dar um conselho? Aí quando você começa a falar ou comentar sobre aquele assunto, a pessoa começa, não, mas espera aí. Entendi. Você já tem o teu posicionamento. Por que quer saber da minha opinião?
Então, eu não posso te dar um conselho, te dar uma orientação, sendo que você já tem as suas convicções. Então, quando as pessoas já têm suas convicções, quando as pessoas já têm na sua mente suas verdades, aí qualquer coisa que falar de mim e de você, e ela pensa daquela forma, não concorda, aí vai jogar pedra. Eu recebi um áudio de um irmão também, e o irmão dizia assim, um texto, na verdade, eu assistia muito o irmão Elson, o irmão Geraldo, o irmão Beltrano, mas eu não assisto mais, porque eu estou percebendo que está virando uma comercialização. Esse negócio... Aí o que ele mais batia, olha que, se eu não me engano, hoje acho que só eu e Geraldo que a gente está reunindo pessoas, mas o que mais ele batia, sou contra a reunião e qualquer tipo de cooperação. Isso é um sistema. Então, observe que ele está abrindo mão de um conhecimento pleno apenas por um ponto de divergência. Eu não vou deixar de aprender com o irmão André, com o irmão fulano Beltrano, porque tem um ponto ali, em algum tema, que eu não entendo, não concordo, e não recebi ainda, mas tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante, tem muita coisa que agrega valor à minha edificação e o meu conhecimento. Então, as pessoas deveriam pensar dessa forma, né? E não crucificar tudo simplesmente porque com uma situação ou com um ponto eu deixo de seguir o irmão, eu não concordo. Mas eu acho assim, né? Quanto mais bate, é melhor, porque eu vejo as pessoas que se interessam, né? Principalmente aí na questão do livro, e a pessoa que tem um pouquinho de cultura, ela entende tudo isso. Quem não tem cultura vai esbravejar sempre contra as culturas. Mais assunto né? a gente vai ter, né, André? Quanto mais mais assunto a gente vai ter para tratar. Não, é verdade. E eu tenho assim relatos de algumas pessoas que compraram o livro comigo. Tem uma irmã em especial, ela adquiriu o livro A Doutrina do Inferno. O livro que eu falo em que inferno ele é sepultura. Né? No original é sepultura. Hades, Sheol. E aí ela foi, essa irmã esqueceu na casa da mãe. Ela esqueceu, deixou lá. Aí ela lembrou. Quando ela chegou em casa, lembrou. Aí ela falou assim, deixa ficar lá. Vamos ver o que vai dar. Aí uma semana depois, a irmã, e a mãe e as duas irmãs dela, crente de pé roxo. Aí uma das irmãs ligou para ela e falou assim, poxa, mana, você esqueceu aqui o livro. E ela, me desculpa, eu vou ir pegar. Eu disse, não vem pegar agora não, que eu não acabei de ler. Esse livro está mexendo comigo. Então a gente não sabe aonde vai parar isto, né? Porque às vezes a gente não chega, é muito difícil você em uma palavra traduzir isso, né? Você vê aí, tem um abençoado aqui, o Daniel Costa, a gente vê a dificuldade que as pessoas têm, né, em entender a parúzia de Jesus, a escatologia da aliança. A Bíblia fala de escatologia, a escatologia bíblica, a escatologia da aliança. O problema da igreja hoje, Daniel, foi esquecer da aliança que Deus fez com Israel. A Bíblia trata do fim dessa aliança com Israel. A igreja passou por cima das parúzias de Deus no Antigo Testamento. O Antigo Testamento está cheio de Deus vindo nas nuvens, Deus enviando seus, montado no querubim, Deus falando, usando os seus profetas, falando que a lua escurecerá, né, o sol não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento. Há várias menções de profecias apocalípticas no Antigo Testamento que se cumpriram. Na queda da Babilônia, quando Israel ele foi refém também de outros, né, como os medo-persas, como os gregos, como os romanos. Então a gente assiste o nascimento de Jesus e a gente tem aquela ideia, não, agora tudo é novo. Não é tudo novo não, Jesus nasceu dentro de uma tradição. E a tradição que Jesus nasceu foi judaica, e nós não podemos ignorar
o mundo daqueles dias, a cosmovisão, a visão de mundo que o judeu tinha quando ele escrevia. Hoje, quando nós escrevemos algo, eu posso falar isso, quando eu escrevo algo, eu escrevo segundo o mundo que eu conheço nos dias de hoje. Aí a pessoa que pegar meu livro daqui a 200 anos, ela tem que entender o mundo que eu vivia para que ela possa entender o que eu estava querendo dizer. E não pegar o que eu estava escrevendo, que eu escrevi nesse século, levar para 200 anos na frente e colocar uma profecia, sem levar em consideração isso. Então, o preterismo completo, ele é justamente isso. Ele é justamente que ele veio ressignificar todo esse enredo profético de linguagem do Antigo Testamento, que a igreja hoje ignorou. A igreja criou algo novo. Por isso, Daniel, que você sempre vai ouvir os pastores dizer: Jesus está vindo porque a guerra se levantou, Jesus está vindo porque a violência aumentou, Jesus está vindo porque teve terremoto, Jesus está vindo porque o mar secou, Jesus está vindo porque o governo de hoje é um governo assim, assado. Então você sempre vai ouvir isso. Por quê? Porque isso é um descompasso da palavra. Pegar a Bíblia, que, olhando para Mateus capítulo 24, de modo simplista, a gente, né? Então, a vinda de Jesus, inclusive a segunda vinda, se você buscar nos originais, você vai ver que é uma palavra chamada parúzia. E não é vinda, é presença. É presença. E o que marcou a parúzia de Jesus? Foi o juízo contra Israel, como Jesus falou em Mateus capítulo 23, que nós estamos comentando aqui. Então, abençoado, a gente tem que entender tudo isso. Cristo restaurou aquilo que foi perdido na queda de Adão. Ele reconectou a humanidade a Deus, abrindo acesso direto à comunhão que foi perdida em Adão. Então, essa reconexão foi feita no ano 70, quando caiu o templo. Mas por que quando caiu o templo? Porque o templo representava a legislação de Deus para o homem. A presença de Deus para o homem estava no templo. Jesus veio falando assim: aonde eu devo adorar, Senhor? Nem no monte, nem em Jerusalém, mas dentro de cada um. Vós sois o templo. O templo hoje foi derrubado para que o templo verdadeiro em nós fosse erguido. Então essa vinda de Jesus, a parúzia, a presença em nós, abriu acesso direto à comunhão, através desse conhecimento. E nós estamos enfatizando aqui, nós somos convidados a viver de forma transformada, é isso que o Elcio está falando. Nós somos convidados, nós não somos obrigados. Somos convidados. Viver como o quê? Como diz Paulo, viver como sacrifício vivo. Não é isso que Paulo fala, Romanos? Eu vou colocar aqui de novo. Olha aí o que Paulo está falando. Quem é o sacrifício vivo? Eu, você. Mas como você ser sacrifício vivo se atualmente, com essas doutrinas do sistema religioso, de afastamento, de pecado, como é que você pode ter comunhão com Deus? A única coisa que pode te restaurar, você destrói. Porque você colocou pecado entre você e teu Deus. Você colocou inferno entre você e teu Deus. Você colocou diabo entre você e teu Deus. Você colocou a segunda vinda de Jesus entre você e teu Deus. Que comunhão você pode ter com Deus? Nenhuma. Por isso que vão mal. Por isso que estão de mal a pior. Por isso que hoje milhares e milhares de pessoas saem desses lugares, muitos tornando-se ateus, outros dando cabo da vida. Aumenta-se mais e mais o suicídio entre os cristãos, divórcios entre os cristãos. Hoje tem até sex shop cristão, né? Então, e fora as doutrinas, não digo nem isso não, fora as doutrinas, porque o pior de tudo são as doutrinas. Doutrinas destrutivas. Por isso
que lá eles não se importam que se você sai de lá hoje, eles não vão te visitar, sabe por quê? Estão preocupados com eles, porque estão ocupados em pensando em se salvar, eu tenho que me salvar, eu tenho que... Então é isso que acontece, e aí não consegue exercer isso aí, ó. E muito menos o versículo 2. Se ele não consegue ser um sacrifício vivo, como é que ele vai transformar-se pela renovação do vosso entendimento? Que entendimento é esse? Jejuar? Participar de ceia? Batizar? É isso? É isso? Isso aí, meu irmão. Desculpe, qualquer um faz. Ficar um tempinho sem comer, beber, qualquer um faz. Batizar, qualquer um faz. Frequentar, dizer que está frequentando, qualquer um faz. Agora, quando a Bíblia mostra algo, são os primeiros a rejeitar. São os primeiros a rejeitar. Então, a crítica, ela cabe. E também a crítica, ela reverbera em nós hoje, que temos esse conhecimento e o que estamos fazendo com esse conhecimento. Estamos usando esse conhecimento para dar liberalidade? O juízo vem. O juízo vem, como veio no ano 70, só que diferente. O juízo não vem para todos, vem para você mesmo. Aí começa, né, a decair. Começa a perder essa comunhão. Porque a comunhão, se a comunhão é o conhecimento, e o conhecimento é uma linha tão fina. Então, abençoado, hoje nós temos a oportunidade de nos reconectar, temos a oportunidade, né, de significar cada ação, pensamento, cada decisão que a gente toma. Ela deve refletir essa reconexão com o Pai. Então, essa renovação da mente, Elcio, é um processo contínuo de aprender, desaprender e ressignificar. Olha aí. E você vê que aqui nós temos hoje uma deficiência muito grande, porque quando você não entende, por exemplo, a questão cultural dos livros e vê os livros, né, como dizer assim, igual o outro, né, preocupado lá que o irmão está rendendo, está faturando, comprou um carro, comprou uma casa, olha, isso aí vai impedindo o próprio conhecimento das pessoas. Então é necessário que a gente repense tudo isso, não é verdade? Não vale a pena repensar? Se nós chegamos até aqui, e agora, o que eu vou fazer? Porque o abençoado que está aqui no chat, né, não sei se é o Daniel está aí, a visão dele é essa, está esperando Jesus vir. E a tua visão, que ele já veio, qual é? Daniel está preocupado em se salvar. O Daniel está preocupado com o diabo, que vai pegar, está preocupado com Deus, irritado com as coisas que ele faz. Uma verdadeira comunhão, tem que ter uma verdadeira comunhão, uma santidade, né? Abluções. Né, Daniel? Quantos jejum você já fez? Então, o Daniel luta para estar salvo. Hoje nós já expressamos essa salvação e é diferente. Hoje nós não estamos em uma corrida desesperada de salvação. Hoje nós estamos numa corrida de conhecimento. Quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu vou tendo comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus não se dá por carne. A comunhão com Deus se dá no Espírito, em espírito e em verdade. Então a nossa posição, irmão, é uma posição muito excelente. Você vê que tem pessoas que vêm aqui no chat e falam, olha, minha vida, ela entrou de glória em glória. Eu hoje consigo dormir. Sabe o que é isso? E o engraçado, André, tá vendo aí o nosso irmão Daniel, a gente respeita o pensamento dele, a visão dele, é a maioria dos irmãos da tradição religiosa. A gente respeita, até porque, irmão Daniel, nós também passamos por esse processo, nessa espera de Jesus, essa espera física. O problema é que a Bíblia trata de algo espiritual e as pessoas literalizaram, né?
Quando você vai ver o problema, a problemática da vinda de Jesus, quando os anjos disseram para aquela mulher, assim como vocês viram ele subir, vocês verão ele descer. Mas vocês não foi eu, Daniel, não foi você, Daniel, não foi o André. Vocês ali, o anjo, se referia àquelas pessoas, os personagens ali da época. Ou seja, os ouvintes daquela época iriam presenciar a vinda do Senhor, assim como eles presenciaram a subida, a ida. Então, assim como eles presenciaram a subida ou a ida do Senhor, eles iriam presenciar a segunda vinda. O próprio Caifás, né, Jesus falou, tu verás o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Jesus disse ali também que daqueles que estavam ali, muitos não provariam a morte sem ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então você vai ver muitas situações, o próprio Jesus dizendo que muitos daquele contexto iriam presenciar aquele evento, porque aquele evento era carregado de sinais, né? Os próprios discípulos em Mateus 24 dizem qual o sinal da tua vinda. E aí ele foi falando dos sinais. Uma coisa interessante, quando os discípulos dizem qual o sinal da tua vinda e o fim do mundo, aí eu tenho uma pergunta aqui, até para o nosso irmão André. Bom, Jesus disse que ele viria, né? E ali eles entendiam que haveria o fim do mundo. A religião prega que o fim do mundo seria o fim do mundo cosmo, a Terra como um todo. Mas o fim do mundo ali era o fim do mundo ali escatológico, o fim do mundo judaico, aquele contexto pactual. O fim do mundo ali, irmão Daniel, era o fim da lei, era o fim do pecado, né? Era o fim da desobediência por causa da transgressão, era o fim das cerimônias, das oblações, era o fim do mundo, porque o templo iria ser derrubado, como Jesus falou, e, naturalmente, haveria ali a destruição, como disse Jesus em Mateus 24:15, como profetizou Daniel, como falou Daniel, isso vai acontecer. Então, se você for analisar, essa Jerusalém, essa Israel que existe hoje, se ele pesquisar um pouquinho, ele vai entender que essa Jerusalém, essa Israel que existe hoje, ela é moderna, em 1948, né? Fundada pelas Nações Unidas, né? Isso, pela ONU. Então, de fato, já houve o fim do mundo lá. Profetizar. É uma grande verdade que Jesus já veio, já houve o fim do mundo lá do povo de Israel, e o Israel bíblico não é esse Israel que nós estamos vendo hoje, porque já aconteceu o fim. Houve o cumprimento profético, Jesus voltou, né? Jesus falou em Lucas 21, 20 ao 22, quando vocês verem Jerusalém cercada, cinteada de soldados, de exércitos, sabei que é chegado o fim. E eles lá viram Jerusalém cercada de exércitos. E ali foi definitivamente o fim. A invasão romana, né? Toda aquela história que mais de 60, 70 mil soldados invadem lá a cidade, destrói o santuário, mata milhões, centenas de milhões de milhares de judeus, e o povo se espalha sobre a terra. Então ali acabou Israel. O Israel bíblico acabou ali, no ano 70, foi destruído. Aí depois veio aí, juntamente com outros países, né? Vem a ONU, e aí funda aí o Israel atual que nós conhecemos hoje. Então acabou aquele Israel. Então, Jesus já veio. Não faz sentido ficar esperando Jesus vir para acabar o mundo, sendo que o mundo profetizado dentro da Bíblia, Israel é bom. A Bíblia ela trata de um povo, né? Então, é o povo de Israel. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela trata de Israel, né? Ela não trata de gentios. Tanto que os gentios, para Deus, e tá, isso é bíblico, não era contado. O mundo para Deus era o povo de Israel. O que não fosse povo de Israel, no máximo se convertia ali em prosélito, e mesmo assim não entrava nem no templo, não podia cumprir a lei na sua totalidade, porque era uma coisa específica para o povo de Israel.
Então, enquanto estivesse essa lei no mundo, vigorando, todos não eram contados para Deus. Tanto que a expressão mar, biblicamente falando, ela fala sobre divisão. O que era o mar? O mar era o povo gentio, que não era contado. Para Deus, só havia Israel, porque foi o pacto que ele fez. E a Bíblia fala desse pacto. E quando Jesus vem, ele nasce dentro desse pacto. Mas ele veio desfazer esse pacto. Então, quando fala da segunda, quando ali em Mateus capítulo 24, quando Jesus, né, os discípulos estão passeando com Jesus no templo, e aí os discípulos mostram Jesus e tal. Aí Jesus fala assim: vocês estão vendo todas essas coisas? Mateus 24, versículo 2. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então isso a gente lê hoje de uma forma simplista. Isso a gente com a mente de hoje não consegue vislumbrar o que significa isso. Então quando você começa a estudar o preterismo completo, ele te dá a dimensão, mais ou menos, porque não passa disso. Quando se fala em derrubar templo, para o judeu é o fim do mundo. Tanto que no verso 3 de Mateus capítulo 24, depois você lê lá, Jesus aí vem falando assim: Senhor, mostra-nos os sinais, né, do fim do mundo. Algumas versões falam fim dos tempos, outras versões falam fim do mundo. E aí Jesus chamou os dele, que eram os discípulos, e começa a falar sobre como seria a destruição do mundo. Qual mundo? O mundo judaico. Por que, André, o mundo judaico? Porque o outro mundo não contava. Estávamos afastados, diz o apóstolo Paulo, que estávamos afastados e éramos, por natureza, inimigos de Deus. Poderia viver o tempo todo parado, sem falar nem pensar, eu era inimigo de Deus. Claro, me contextualizando naqueles dias. E aí você vê as linguagens que Jesus usa em Mateus capítulo 24, muitas delas figuras de linguagem, como por exemplo o sol, né, o céu, as estrelas. Você acabou de falar aí sobre Pedro, falando sobre as estrelas queimarão, né, os firmamentos e tal. Se você olhar para os dias de hoje e não ter esse conceito judaico, não vai entender. Porque o preterismo completo, ele respeita o contexto judaico. Ele não respeita o contexto da igreja atual. Ele não respeita o contexto teológico do sistema, da tradição de mais de 2000 anos. Não respeita. O preterismo completo só respeita o compêndio judaico. E quando você começa a entender o que é o contexto judaico bíblico, você vai falar, caramba, a Bíblia toda ela é judaica. E é uma grande verdade isso. Agora, a partir do momento em que ele ajustasse as coisas, aí seria diferente. E isso aconteceu quando? Quando o templo judaico veio abaixo. E o negócio com os judeus foi tão sério que eles nunca mais conseguirão reerguer a lei de Moisés. Eles nunca mais conseguirão erguer o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico está perdido para sempre. Podem levantar quantos tempos forem possíveis e capazes de fazer isto, mas nenhum deles terá significação para Deus, porque segundo a lei que Deus entregou a Moisés e que chamou esse povo, era a lei mosaica. Não era a lei rabínica, porque hoje, dentro de Israel, se pratica a lei rabínica. Não é a lei de Moisés. Então, até nisto, e hoje, sem contar também que eles perderam a identidade, eles não sabem mais quem eles são, por exemplo. Ser de qual tribo? Não sei. Ser de qual tribo? Não sei. Se é que esse povo resistiu viver 2000 anos, né, sendo estrangeiro em outras terras, né, se eles de fato são descendentes. Aí há muita especulação em relação a isso. Mas, enfim, né, esse é o preterismo completo. Então, Daniel, o preterismo completo, ele ignora a tradição cristã, ele não leva em consideração
né, o compêndio da escatologia futurista do sistema religioso, porque na visão do preterismo completo é equivocado. É uma visão equivocada, porque ignora o compêndio judaico. Então, se você começar a estudar o compêndio judaico, você começar a enxergar o que significa a destruição do templo dentro da cultura judaica, a tua visão começa a mudar. Aí você começa a entender que, houve alguém desvirtuou lá atrás alguma coisa. Né? Então, a gente está aqui estudando, o Elcio tem um canal, eu tenho um canal aqui, a gente estuda. Né? A gente eu tenho vídeos aqui no canal, se você tiver paciência, eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre ressurreição. Né? Você quer saber o que é ressurreição dos mortos? Você quer saber o que é novos céus e nova terra? E conhecer um pouquinho do preterismo completo? E isso eu acredito que até vai ser bom, porque vai te abrir um leque, até mesmo para que você venha refutar isso da gente. Né? Eu acho muito legal, você deveria criar esse desafio. Vou descreditar essas pessoas aí. Começa a estudar, vai lá ver meus vídeos, vai ver o vídeo do Elcio, vai lá ver. Eu te desafio a fazer isso e vai abrir uma cultura para você, cara. Legal, por quê? Porque vai te dar uma outra visão, conforme você falou aí. Ele falou aí sobre novos céus e nova terra. Ele falou aí sobre novos céus e nova terra, falado por Pedro, não foi? Uhum. Acho que até anteontem eu falei uma mensagem sobre a vinda do Senhor na visão de Pedro, né? Que as pessoas levam ao pé da letra quando Pedro disse: mais 1000 anos para com o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. 1000 anos, até esse tipo de linguagem, né? Então eles vivem literalmente fundamentados no literalismo, né? E ali Pedro estava falando que novo céu e nova terra era justamente a troca ali das alianças, definitivamente. E a gente até gravou recentemente no nosso canal sobre isso. Mas eu tenho certeza que, até por curiosidade, se ele continuar aí olhando as mensagens, muito esclarecimento ele vai ter. De certa forma, fisgou, né? Sim. Porque bate a curiosidade, né? Não, uma coisa nova. É coisa nova. A curiosidade do ser humano, né? E outra coisa, isso resume todo nesse texto que você colocou, né, meu irmão? Renovação do entendimento. Não os conformistas com este mundo. É isso aí. O mundo, Paulo falava, daquele mundinho ali, daquele mundo que ia passar, daquele mundo tradicional, do judaísmo, das obras, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Aí sim você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, muitas pessoas estão conformadas com o mundo judaico, com o mundo legalista mosaico. As pessoas não conseguem ser transformadas, renovadas para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E é essa plenitude de conhecimento que hoje nós conseguimos. Inclusive, o Paulo, quando fala isso aí, né, ele está falando sobre o mundo judaico. Sim. Ele está falando sobre a lei, né? Não sede conformados com este mundo. Por quê? Porque nessa altura do campeonato, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, né? E assumido o papel de ponte, de perdoador de pecados, né? Que não era mais no templo, era o perdão de pecados a ele mesmo, porque o templo estava de pé e significava que o pecado ainda estava vigente nesses dias. Então, quando ele fala, não sede conformado com este mundo. Por que também Paulo fala isso? Porque tinha muitos judaizantes, né? A igreja do primeiro século, como eu disse, ela era feita de ex-judeus. Então, a lei de Moisés, eles queriam conservar a lei de Moisés junto com a graça. E Paulo foi chamado para defender. Por isso que Paulo fala isso. Não sede conformado com o mundo de Israel, com o judaísmo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Por quê? Porque logo ali iria acontecer o que? A troca da aliança. E é o que ele fala, né, André, aos hebreus, né? Quando ele fala o que está velho, está envelhecendo, perto está de desaparecer. Então esse mundo aí estava envelhecendo, estava ficando ultrajado, antiquado, né? E iria desaparecer. Esse mundo acabou, desapareceu. Foi aquele contexto legalista. E como eu falei, né, essas doutrinas futuristas, ela coloca a pessoa num estado
emocional muito ruim, porque é aquela política, quanto pior, melhor. Por quê? Quanto piorar mais ainda, é que eu sei que Jesus vai voltar. Aí você tem que ver um desastre e dar Maranata, hora vem, Senhor Jesus, né? Então, isso aí é um contrassenso muito grande. Por isso que eu falo, tem pessoas hoje que têm problemas seríssimos, psicologicamente falando, por causa dessas doutrinas, né? E há doutrinas que vai prendendo a pessoa, não deixa a pessoa passar de mundo, ela continua naquele mundo, né? Esse mundo de achar que Jesus vai vir e tal. É muito difícil, né? Porque foram mais de 2.000 anos de ensino, né? O que nós recebemos de papai e mamãe, recebemos de professores, recebemos de pessoas, né, que a gente tem autoestima, e a gente tem aquilo ali realmente como uma verdade absoluta. É muito difícil, é uma luta. Eu passei anos e anos, e eu acho que eu ainda continuo tentando me libertar desse sistema religioso, que eu ainda carrego ranço, né? A gente carrega ranço. Então, abençoado, é isso aí. E para finalizar, né, abençoado, eu quero deixar aqui para vocês, né, como devemos nós, né, estar vivendo essa nova criação. Então, com tudo isso que você ouviu, você vê que são coisas maravilhosas que o Pai preparou para nós. Então, à luz da segunda vinda de Cristo, que foi a troca da aliança no ano 70, quando caiu o templo, e da nova criação, nós somos chamados ao quê? A uma vida de reconexão. Por que reconexão? Porque, de certa forma, atravessaram uma doutrina no meio do caminho da gente que nos desconectou. Então, essa reconexão, ela começa com o próprio Deus, por meio do conhecimento. Então, através deste conhecimento que a gente está recebendo, a gente renova nas nossas mentes e nós vivemos o quê? Em comunhão plena com Ele. Plena. Porque entre você e Deus não há mais barreira. André, o pecado foi a condição da lei. Caiu no ano 70, por isso a troca da aliança. Mas e a lei está onde hoje? No Espírito. A Jerusalém da terra passou a ser Jerusalém celestial. O Israel da terra passou a Israel o quê? Israel espiritual. Nós somos hoje o Israel espiritual. Então nós temos que fazer a todo momento essa reconexão com o próximo. Então essa comunhão que foi restaurada nos convida a abandonar divisões, invejas, contendas, vivendo como um só corpo em Cristo. Nós devemos nos reconectar com o mundo, porque nós não esperamos mais a destruição, mas vivemos com o propósito, contribuindo o quê? Para um mundo melhor. Então, a pergunta que fica é: estamos vivendo de acordo com essa nova realidade? Estamos abraçando a comunhão restaurada ou ainda estamos presos às ideias antigas? Porque às vezes as pessoas falam que está, mas não está, né, Elcio? Perfeitamente. É aquela coisa, né? O falar, né? Se de fato estar vivendo é outra história. Falar, muitos até falam, né? É igual usar os versículos soltos, né? Somos nova criatura, não há condenação. Porque assim, até dentro da tradição religiosa, no sistema religioso evangélico, eles estão lá pregando, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas eles estão entendendo isso? Somos nova criatura, mas eles estão entendendo isso? Não estão entendendo. Então, a ideia desse nosso trabalho é justamente esclarecer esses pontos, né? Para que as pessoas venham, de fato, viver essa plenitude de sabedoria. Até porque também quando a gente fala de fim de pecado, né, a pessoa logo fala: ih, que povo pervertido, né? Que vem a ideia. Eu também, imagina se eu tivesse hoje lá no sistema religioso e alguém falasse para mim que não tem mais pecado, eu falava: irmão, tu é um libertino, sai fora. Eu ia achar que, né, e a gente às vezes, né, por não falar sobre certas coisas, passa a impressão realmente para as pessoas, mas não, nós temos que estar preocupados com os nossos comportamentos, né, se de fato estamos vivendo a nova criação, a nova criatura, se de fato todo esse conhecimento que nós estamos aprendendo, estamos colocando em prática, não é isso? Porque senão não vale a pena. E aí aquela passagem de Osés, capítulo 4, versículo 6, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim.
e visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, esse versículo, ele continua sendo atual nos dias de hoje, né? Porque nós temos o conhecimento e o negócio fica mais feio para nós porque nós temos esse conhecimento, né? Quem não tem ainda vai ali, né? Conforme o abençoado colocou ali, eu faço um jejum, fica tudo certo, né? Eu pago um dízimo a mais e tal, né? Eu passo ali dias sem olhar para ninguém, só, né, sem xingar um palavrão, participo do culto, sou o primeiro a sair, ler a palavra, sou pregador. Então, é bem mais cômodo, né? Mas para a gente que nós temos esse entendimento, né, que é muito mais complicado você expressar isso, mas você deve fazê-lo para que você não seja negligente, porque rejeitar aquilo que você conhece, né, de certa forma, há um rejeito também de Deus. Por isso que a gente vê, Elcio, muita gente que nos seguia, que estava com a gente, né, estava ali, e hoje viraram ateus, né? Muita gente aí que virou ateu, né? Então, são pessoas que não colocaram em prática isso. Então, abençoado, né? Então, abençoado, eu acho que está de bom tamanho. Deixa eu ver aqui mais os abençoados que colocaram aqui, né? Tá aí o abençoado Daniel, um abraço para você, foi um prazer te conhecer, tá bom, meu irmão? Obrigado aí, desculpa qualquer coisa aí, de repente, se a gente falou aqui e talvez você não tenha gostado, já perdoa a gente de antemão, tá legal? Ele colocou: a igreja não é pecado, pecado é quem faz a obra de Deus relaxadamente, com certeza e com corrupção, né? Tá aí, abençoado, o mar representa o gentio, certo, irmão André? Então, quando se lê na Bíblia, o mar não existe mais. O que aconteceu, abençoado Marcos? No ano 70, né, tudo que era para a carne passou a ser espiritual. Hoje nós somos o Israel de Deus. Deus não no vê âmbito, mais gentio. Não vê mais gentio. Todos nós somos o Israel de Deus, né? Por isso que a Nova Jerusalém hoje não é almejada por nós como uma cidade santa, né? Uma cidade literalmente falando. Vou para Jerusalém, né? Vamos dizer assim. Não que Jerusalém é bonito, de repente quem pode ir vai lá visitar, que é legal. Mas a nossa Jerusalém que desceu do céu, está onde? Na nossa mente, através de quê? Do conhecimento. Porque a Jerusalém significa comunhão com Deus. Porque o que era a terra prometida, né, nós alcançamos sem as obras da lei. E muito mais perfeita, porque é uma Jerusalém celestial. Então, tudo isso, Marcos, foi ressignificado. Pode falar, pessoal. Só acompanhando o raciocínio aí, né? Ele disse a questão da Jerusalém. O povo sempre se reunia, né, anualmente em Jerusalém para adoração, né? Só que essa Jerusalém espiritual, ela já veio e desceu. Então, a adoração hoje é na nossa mente. É como Jesus falou, em espírito e verdade. Hoje você não vai à Jerusalém antiga, porque a Jerusalém espiritual não é diferente da terrena, ela já habita em nós, né? Isso aí. Tem muita gente que usa essa questão aí para perverter também, tá? Tá, Marcos? Eu sei porque você perguntou isso aí. Mas a gente tem que ficar atento. Mas dentro da Bíblia, na palavra, nas escrituras, é isso aí. O entendimento é esse. E aí o abençoado Daniel botou aqui: igualmente, Deus fez, abençoe, eu sou muito centrado, equilibrado, não tenho problema com ninguém, meu querido, só observo coisas diferentes, amém. Mas é isso mesmo. Tem que fazer igual os bereanos, né? De repente, o abençoado Daniel é um bereano na vida aí, que realmente busca mesmo ser sincero perante Deus e pelo conhecimento dele, que ele tem, que ele demonstrou aí. Parabéns, tá bom, meu irmão? Obrigado aí pela sua participação. Se você quiser discorrer aí dos vídeos que nós temos, tá? Fique à vontade. Então, abençoado, estamos nos despedindo. Obrigado a todos vocês. O povo já até foi embora, deixou a gente sozinho aqui. Ó. Poxa, hoje eu vou brigar com o pessoal lá no WhatsApp. Pô, vocês me abandonaram. Nem vocês me aguentaram hoje. Tá um pouquinho tarde já, né? E você também tá vindo no bar comigo, né, pessoal? Então tá bom, abençoado. Obrigado aí pela sua participação, tá bom, Elson? A casa é sua, tá? Eu que agradeço. Agradeço a hora que pelo quiser convite. chegar, chega. Obrigado aí pelo convite. E é bom a gente estar sempre deixando o povo curioso, né? A gente falar menos nas próximas, para o povo ficar curioso para vir nas próximas também. E a gente está sempre trazendo um assunto diferente aí. Mas tá ótimo, tá maravilhoso. Gratidão, meu irmão, e até a próxima, permitindo o Papai do Céu. Então, abençoados, graça e paz aí, obrigado a todos vocês, ao Daniel pela sua presença maravilhosa aqui, que
ficou brilhante com a sua participação. O Júlio está aqui falando comigo aqui, ó, melhor noite. Roselita, sei que sempre fica com a gente aí, obrigado, Rosê. O Marcos, que entrou, não sei se entrou agora, Edivaldo, a todos os abençoados aí que participaram, tá legal? Então, abençoados, queridos, eu vou ficando por aqui, tá? E aí, mais uma vez, eu vou ficando por aqui, graça e paz, e até a nosso próximo encontro. Amanhã, vamos ter uma live aqui no canal, ok? Quem quiser vir, venha. Atenção para a coletânea de livros do Preterismo completo. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. No ano 70 o véu se rasgou, o dia do Senhor a história mudou. O reino de Deus não é distante, é aqui, é agora, é constante. Apocalipse já cumprido está, os sinais, as promessas, tudo se dará. O amor de Deus nos faz enxergar que o jardim do Éden nunca foi pra esperar. Não buscamos amanhã, a esperança vive em nós. Conexão com a vida, a natureza da sua voz. O jardim de Deus está aqui, bem no coração. O reino floresceu na nossa comunhão. O amor divino nos faz renascer. Hoje é o dia de viver e ser. O passado cumpriu sua missão, o apocalipse trouxe a redenção. Somos o templo, somos o chão, onde Deus plantou sua criação. A natureza canta, o próximo sorri, no amor eterno somos raiz. Não há espera, o futuro é presente, na paz do agora vivemos conscientes. Não buscamos amanhã, a esperança vive em nós. Conexão com a vida, a natureza da sua voz. O jardim de Deus está aqui, bem no coração. O reino floresceu na nossa comunhão. O amor divino nos faz renascer. Hoje é o dia de viver e ser. O céu não é distante, o eterno é vibrante. Cuidar do irmão é viver o sermão. Flores nascem onde há amor. A terra é sagrada, reflete o Senhor. O jardim está vivo, não é ilusão. Ele pulsa forte em nossa conexão. O jardim de Deus está aqui, bem no coração. O reino floresceu na nossa comunhão. O amor divino nos faz renascer. Hoje é o dia de viver e ser. O jardim é eterno, nunca se perdeu. Está dentro de nós, é obra de Deus. No presente vivemos,
tempo de amar.